Se eu falar a palavra naufrágio, provavelmente o que vai vir à sua mente é o Titanic. Ou talvez, se você for uma pessoa de boa memória, pode até lembrar do Costa Concórdia, mas logicamente esses não são os únicos naufrágios com uma certa notoriedade. E para falar um pouco sobre o assunto, e talvez te apresentar algumas histórias rápidas sobre mais naufrágios, eu resolvi fazer esse iceberg dos naufrágios, que é um pouco estranho de dizer, mas é isso mesmo. Se você não conhece o que é um vídeo de iceberg, eu vou resumir rapidamente. O vídeo de iceberg é uma espécie de lista em que vai dos assuntos mais leves ou conhecidos até os mais pesados ou desconhecidos, usando a representação do iceberg, que possui a maior parte da sua dimensão escondida abaixo d'água. Com essa explicação rápida, vamos ao iceberg. Camada 1. RMS Titanic. Não tem muito o que explicar do Titanic. A história do naufrágio é muito conhecida. O RMS Titanic foi um navio que fazia parte da Olympic Class, da White Star Line, uma série almejada com 3 navios. O RMS Olympic, que deu origem ao nome da classe, o RMS Titanic e o RMS Gigantic, que logo após o naufrágio do Titanic foi renomeado para Britannic. Os nomes se originam na mitologia grega com 3 raças mitológicas, os deuses do Olimpo, os titãs e os gigantes. O Titanic foi construído entre 1909 e 1912. No dia 10 de abril de 1912, o RMS Titanic partiu do porto de Southampton, na Inglaterra, com rumo a Nova York, nos Estados Unidos. Antes de cortar o Atlântico, o navio fez 2 paradas, uma em Cherbourg, na França, e em Queenstown, na Irlanda, que hoje se chama Cove. No dia 14 de abril de 1912, por volta das 23h40, o vigia Frederick Fleet avistou na escuridão adiante um iceberg no horizonte. As ordens foram dadas para tentar evitar a colisão, mas infelizmente não teve jeito. O navio colidiu com o iceberg abaixo da linha d'água, abrindo uma série de rasgos no casco, inundando 6 compartimentos estanques do navio. O navio foi projetado para não afundar mesmo tendo 4 compartimentos inundados. Devido a esses danos, aproximadamente às 2h15 da manhã, o casco não aguenta e se quebra, terminando de afundar aproximadamente às 2h20 da manhã do dia 15 de abril de 1912. RMS Lusitânia. Esse foi um navio muito importante historicamente em 2 ocasiões. Primeiramente, esse navio, junto com seu navio irmão RMS Mauretânia, foram uma das motivações, se não a principal, da criação da Olympic Class da White Star Line, que queria responder à altura, porém de um modo diferente à Cunard Line, dona do Lusitânia e Mauretânia. Porém, enquanto a Cunard buscava a velocidade para ser detentora da Flâmula Azul, que era dada ao navio que fizesse a travessia mais rápida do Atlântico, a White Star Line com a Olympic Class buscava a imponência, ter o maior e mais luxuoso navio. O Lusitânia foi construído entre 1904 e 1906, fazendo sua viagem inaugural em setembro de 1907. Na rota entre Liverpool e Nova York. O navio teve uma carreira de sucesso entre 1907 e 1915. Em 1914 se iniciou a Primeira Guerra Mundial. Muitos navios foram requisitados para executarem papéis militares como navio hospital e para transporte de tropas. O próprio RMS Olympic foi requisitado pelo governo britânico na época. Não foi diferente com o Lusitânia, que foi requisitado para ser um AMC, Armored Merchant Cruiser, ou cruzador mercante armado. Porém, o navio continuou com seu serviço comercial. Em 1915, a maior ameaça no mar eram submarinos alemães, os temidos U-Boats. No dia 4 de fevereiro, a Alemanha declarou os mares ao redor da Grã-Bretanha e da Irlanda zonas de guerra. A partir do dia 18 de fevereiro, navios de qualquer tipo poderiam ser torpedeados e afundados sem qualquer aviso prévio. E foi com esse clima que em 1º de maio de 1915 o Lusitânia partiu de Nova York sob o comando do capitão William Turner para mais uma travessia com destino a Liverpool. Às 14h10 do dia 7 de maio, o Lusitânia foi torpedeado a 11 milhas do litoral irlandês. Em 18 minutos o navio afundava. 1.198 pessoas morreram e 761 conseguiram sobreviver. Aqui entra o segundo marco histórico do Lusitânia. O torpedeamento e naufrágio do navio foram execrados por muitos países, sendo o ato utilizado como propaganda anti-alemã e para vingar as vítimas do Lusitânia. Existem alguns outros detalhes mais complexos desse caso, mas eu não vou me estender aqui.
HMHS Britannic. Definitivamente a White Star Line teve muita má sorte com a Olympic Class. Dos 3 navios construídos, apenas o RMS Olympic sobreviveu até o fim de sua vida útil em 1935, que só para citar era um navio tão bom que ganhou o apelido de Old Reliable, ou Velho Confiável. Mas seus 2 irmãos mais novos não desfrutaram do mesmo destino. Em 1912, o já citado Titanic afundou no Atlântico Norte em sua viagem inaugural. Após esse desastre, muitas coisas acabaram mudando, tanto na regulamentação como na indústria marítima. Número mínimo de botes salva-vidas, melhorias estruturais e operacionais foram implantadas, melhorando assim o padrão da navegação da época. O RMS Britannic era para ter sido o máximo do máximo que se esperava de um navio na época. Era maior e melhor que seus navios irmãos. O lançamento de seu casco foi feito em 26 de fevereiro de 1914 e seu comissionamento em 12 de dezembro de 1915, sendo imediatamente requisitado para servir como um navio hospital, recebendo assim o prefixo HMHS, que significa His Majesty Hospital Ship, ou navio hospital de Sua Majestade. Em sua vida útil serviu principalmente no Mediterrâneo. No dia 12 de novembro de 1916, o Britannic iniciava apenas sua 6ª viagem, quando às 8h12 do dia 21 de novembro, enquanto passava pelo canal entre as ilhas de Kea e Macronissos, o navio sofreu uma explosão que, além de abrir um buraco nos compartimentos 3 e 4, ainda danificou os compartimentos adjacentes, inundando o navio muito mais rapidamente do que da forma que aconteceu com o Titanic. Algumas portas estanques não funcionaram, várias escotilhas se encontravam abertas para ajudar a refrescar o interior do navio. Coisas assim ajudaram a acelerar o naufrágio. Mas apesar de ter naufragado mais rápido, das 1.125 pessoas a bordo, 1.095 se salvaram. Os 30 que morreram faleceram em botes salva-vidas que infelizmente foram tragados pelos hélices do navio. Se você não sabia, quando se trata de hélices náuticas, se pronuncia no masculino. O capitão foi a última pessoa a abandonar o navio, pulando da ponte de comando e nadando até um dos botes. Às 9h07 o navio naufragou no mar Egeu. Bismarck. O Bismarck, por um certo tempo, foi o navio de guerra mais temido do Oceano Atlântico. O navio, batizado em homenagem a Otto von Bismarck, o chanceler de ferro, era um couraçado alemão que, junto com o Tirpitz, formava a classe Bismarck de navios de guerra. O Bismarck foi construído no estaleiro Blohm & Voss, em Hamburgo, sendo lançado em 14 de fevereiro de 1939 e comissionado em 24 de agosto de 1940. O Bismarck era um monstro que podia deslocar até 50.300 toneladas quando totalmente carregado. Tinha 251 metros de comprimento e era comandado pelo capitão Ernest Lindemann. Após os testes iniciais, o navio voltou para Hamburgo, sendo ordenado para ir para a cidade de Kiel em janeiro de 1941. Porém, devido a um navio ter afundado no canal de Kiel, foi apenas possível a ida em março. Durante a espera, o Bismarck recebeu a visita de um diplomata da marinha sueca, que voltou para a Suécia com informações detalhadas do navio que acabaram caindo em mãos britânicas. No dia 5 de maio de 41, o Adolfo da Áustria, vocês sabem de quem eu estou falando, e o Marechal de Campo Keitel visitaram o Bismarck e o Tirpitz em Gotenhafen, sinalizando que os navios estavam prontos para iniciar a Operação Rheinbung, ou Exercício do Reno, que se tratava de navegar no Atlântico caçando navios britânicos e aliados. Às 2 da manhã do dia 19 de maio, o Bismarck deixou Gotenhafen, se encontrando com o navio de guerra Prinz Eugen, sendo escoltado por 3 navios contra-torpedeiros e alguns navios caça-minas e com o apoio aéreo da Luftwaffe. No dia 21 de maio, um avião de caça de reconhecimento conseguiu registrar imagens do Bismarck com seus navios de escolta na Noruega. Na manhã do dia 24 de maio, o Bismarck e o Prinz Eugen localizam no horizonte o HMS Hood e o Prince of Wales, 2 navios de guerra britânicos. Na quinta salva, o Bismarck acertou o Hood na sua parte mais vulnerável com uma munição de 380 mm, penetrando a fina blindagem do convés logo acima da sala de munição, fazendo o Hood explodir-se partindo ao meio.
e tudo isso com apenas 8 minutos de batalha, o que foi devastador para a Marinha Britânica, porém também foi o que acendeu o fogo por uma vingança. O Prince of Wales, o outro navio britânico, acertou um tiro fundamental, que fez o Bismarck perder muito combustível, e sendo forçado a diminuir sua velocidade, o Bismarck se dirigia à França ocupada para tentar reparos. Como estava fora do alcance da proteção costeira alemã, tentou fugir o mais rápido possível. Toda a força disponível foi mobilizada para caçar o navio, incluindo porta-aviões e hidroaviões. E foi um hidroavião PBY Catalina que o encontrou e divulgou sua localização. A Marinha Britânica se preparou para um massacre ao Bismarck. Um esquadrão de aviões torpedeiros Swordfish que estavam no porta-aviões Ark Royal foram fundamentais, danificando com torpedos o leme do Bismarck, deixando-o travado navegando em círculos. O destino do navio foi selado. Após isso, o esperado massacre foi realizado, sendo o Bismarck alvejado por literalmente todos os calibres disponíveis para a Marinha Britânica. O poderoso Bismarck repousa a 650 km de Brest, na França. Costa Concórdia. Esse é até bem recente. Comissionado em junho de 2006, o Costa Concórdia era um navio de cruzeiro italiano pertencente à empresa Costa Crociere. Deslocava 114.147 toneladas e media 290 metros de comprimento. Em 13 de janeiro de 2012, o navio estava sob o comando do capitão Francesco Schettino. A embarcação iria passar pela ilha de Giglio, quando foi ordenada uma manobra para fazer uma passagem de exibição mais perto do que o habitual da ilha. Por uma série de comandos errados e ordens mal entendidas, o navio acabou por encalhar na ilha. 32 pessoas acabaram falecendo. Uma das coisas que mais me marcou na época foi o famoso áudio da conversa entre o capitão Schettino e o capitão da guarda costeira, Gregório de Falco, com a famosa frase: RMS Empress of Ireland. O Empress of Ireland era um navio construído na Escócia em 1905 e operado pela Canadian Pacific. Ele operava na rota entre as cidades de Quebec e Liverpool. Foi um navio muito importante para a navegação do Canadá junto com seu navio irmão, o Empress of Britain. Em 29 de maio de 1914, o navio fazia a saída do porto de Quebec pelo rio St. Lawrence, quando colidiu com o SS Storstad. Após a colisão, o navio demorou apenas 15 minutos para desaparecer nas águas, o que resultou em cerca de 1.012 mortes. Esse é um caso pouco conhecido no Brasil, porém com muito material para se estudar. Estônia. O MS Estônia era um cruise ferry construído em 1980 para a Viking Line e batizado como Viking Sally. Operava principalmente entre cidades da Finlândia e da Suécia. Em 1993, a empresa Estline passou a operar a embarcação, renomeando como MS Estônia. No dia 24 de setembro de 1994, o navio fazia a travessia entre Tallinn, na Estônia, e Estocolmo, na Suécia, quando houve uma falha do mecanismo de trava da porta dianteira, conhecido como bow visor. O Estônia, além de passageiros, também carregava veículos, que entravam na embarcação pela parte dianteira. Quando acabava o embarque, uma rampa do próprio navio era recolhida e em seguida era baixado o bow visor, que era a parte que cortava a água pela parte externa. Por uma falha, esse bow visor não foi devidamente travado, e com o impacto do furioso mar Báltico daquele dia, o visor não aguentou e se abriu, deixando entrar uma quantidade de água muito grande, fazendo o Estônia virar. A 1h50, o navio desapareceu dos radares dos navios próximos e afundou. 852 pessoas perderam a vida nesse desastre. Kursk. Kursk era um submarino nuclear russo que foi perdido em um acidente em 2000. O Kursk era um submarino da classe Oscar II que originalmente foi projetado na época do governo soviético, sendo construído de 1992 a 1994, já após o fim da União. De 94 a 2000, devido à crise após a queda soviética, o Kursk completou apenas uma missão. O Kursk era o orgulho da frota. Em agosto de 2000, o submarino se dirigiu para o mar de Barents para participar de um exercício militar.
Após lançar o míssil com sucesso no dia 10, estava programado um lançamento de um torpedo para o dia 12. Porém, após um vazamento no compartimento dos torpedos, houve uma explosão, que fez o Kursk afundar. Logo após chegar ao leito marinho, outros 7 torpedos que estavam armazenados explodiram, o que foi um golpe de misericórdia ao Kursk. 118 pessoas morreram nessa tragédia. Andrea Doria. O Andrea Doria era um navio transatlântico italiano que foi lançado em 1951 e fez sua viagem inaugural em 1953. Teve uma vida em serviço bem curta, apenas 3 anos. Em julho de 1956, o navio fazia a travessia entre Gênova e Nova York, quando no dia 26 ele sofreu uma colisão com o navio MS Stockholm. Os navios se encontravam em uma área com muita neblina, porém mantinham contato por radar. Como ambos estavam em uma rota de colisão frontal, o Stockholm fez uma curva para a direita, ou boreste, enquanto equivocadamente o Andrea Doria executou uma curva para a esquerda, ou bombordo. A colisão nesse caso foi inevitável. Enquanto Stockholm se manteve tranquilamente flutuando, o Doria começou imediatamente a dernar para a direita. Apesar do Andrea Doria estar com mais de 1.700 pessoas a bordo, apenas 46 vidas foram perdidas, o que pelo calibre do acidente foi um número bem pequeno. 1.660 pessoas foram salvas. Só para deixar como uma curiosidade, o Stockholm navega até os dias de hoje, porém hoje se chama Astoria. Prestige. O MV Prestige era um navio petroleiro que causou um gigantesco desastre ambiental na Europa. O Prestige foi lançado em 1975 e iniciou sua vida operacional em 1976 com o nome de Gladys. Em 1988 foi renomeado com o nome de Prestige, nome esse que se tornaria infame na história. Em 2002, o navio carregava cerca de 77 mil toneladas métricas de óleo em seus tanques quando encontrou uma tempestade numa região conhecida como Costa da Morte, que fica na Galícia, noroeste da Espanha. O capitão identificou que o navio estava começando a fazer água, quando escutou um estouro muito alto, e o navio começou a ficar cada vez mais baixo na água, e sofrendo muito com as ondas que consequentemente atingiam cada vez mais alto no navio. Quando a tripulação foi evacuada, o navio já se encontrava vazando óleo a cerca de 6 km da costa espanhola, quando foi ordenado o reboque do navio para alto mar até achar um lugar que aceitasse a embarcação. Porém não deu tempo. Em 19 de novembro de 2002, a 250 km da costa espanhola, o navio se partiu em 2 e afundou, liberando no meio ambiente cerca de 64 mil metros cúbicos de óleo. Não vou aqui me aprofundar nas consequências desse naufrágio porque a intenção desse vídeo não é essa, mas é muito fácil achar informações e imagens dessa tragédia. Os restos do navio repousam entre 3.500 a 3.800 metros de profundidade. Camada 3. Vasa. O Vasa foi um navio de guerra sueco construído entre 1626 e 1628 e que afundou na sua viagem inaugural. Devido a um erro de projeto, o navio foi construído com pouco lastro e o topo muito pesado. O navio não chegou a navegar 1 milha náutica antes de virar e afundar perto de uma ilhota. Na época, apenas operações de resgate dos canhões foram feitas. Após isso, ele foi esquecido até 1950, quando foi redescoberto e recuperado. Hoje ele se encontra em um museu de Estocolmo. Edmund Fitzgerald. Esse, provavelmente junto com o Titanic, é o meu favorito desse iceberg. O Edmund Fitzgerald era um navio de carga que operou nos Grandes Lagos, que ficam na região de fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Naquela região, a navegação entre rios e lagos é intensa, principalmente para transporte de matérias-primas para a indústria americana. O Edmund Fitzgerald foi construído em 1958 e operou até 1975. No dia 9 de novembro de 1975, o navio zarpou de Superior, Wisconsin, com destino a uma ilha perto de Detroit, Michigan. Novembro é um mês perigoso para se navegar nos Grandes Lagos. Como o inverno se aproxima,
Nessa região são comuns muitas tempestades. Em uma dessas, o Fitzgerald se encontrava. Nessa viagem, o navio navegava juntamente com seu navio irmão, o Arthur M. Anderson, quando o capitão do Edmund Fitzgerald, Ernest McSorley, começou a reportar dificuldades e por volta de 19h20 o navio desapareceu do radar do Arthur M. Anderson. Buscas foram feitas em meio à tempestade e apenas pequenos destroços foram localizados. No dia 14 de novembro, um avião de detecção de submarinos, Lockheed P-3 Orion, sobrevoou a área e localizou uma anomalia a 15 milhas náuticas do que teria sido um lugar seguro para o navio. Buscas subsequentes confirmaram a anomalia como sendo o Edmund Fitzgerald. Existem muitas teorias de como o navio afundou, mas vou deixar para explicar e falar de como eu acho que o fato aconteceu no vídeo que eu vou fazer sobre o navio. SS América. O SS América é um caso bem interessante. Ele foi construído em 1939 e iniciou seu serviço em 1940. Porém, logo em 41 foi incorporado à Marinha Americana e foi renomeado como USS West Point, voltando com o fim da guerra a ostentar o nome SS América até 1964, sendo rebatizado como SS Australis e posteriormente também renomeado como SS Italis, SS Nougat e SS Alferdoz. Em 1992, o navio se encontrava em um estado muito precário, quando foi vendido para seu desmanche. Porém, uma empresa da Tailândia se interessou pelo navio para montar um hotel 5 estrelas flutuante na cidade de Phuket. E pela última vez, o navio foi rebatizado, se tornando o American Star. O navio começou a ser rebocado da Grécia com destino à Tailândia em 1994. Tudo ocorria bem até chegar perto das Ilhas Canárias, onde enfrentou uma violenta tempestade. A linha de reboque se rompeu, deixando o navio à deriva. Uma equipe conseguiu embarcar no navio para tentar uma reconexão da linha, porém tiveram que ser resgatados via helicóptero. O navio foi carregado pelas ondas até a ilha de Forteventura, nas Canárias, e dali nunca mais saiu. Enquanto os donos e a empresa de seguros avaliavam se valeria tentar o reboque novamente, o navio, devido à força das ondas se rompendo no casco, se quebrou ao meio. A empresa de seguros deu perda total do navio e ele ficou se deteriorando até cerca de 2014, quando nada mais sobrou. Príncipe das Astúrias. O Príncipe das Astúrias é o primeiro naufrágio nesse iceberg que ocorreu em águas brasileiras. O Príncipe das Astúrias fazia linha entre Barcelona e Buenos Aires, com escalas em Cádiz, Las Palmas, Gran Canária, Rio de Janeiro, Santos e Montevidéu. Em 1916, o clima era tenso devido à Primeira Guerra Mundial que acontecia na Europa na época. Era um navio muito novo, tendo apenas 2 anos de uso. Tudo ia bem até o navio chegar ao Rio de Janeiro. Quando saiu do Rio em direção a Santos, era carnaval, e um baile acontecia nos salões do navio. Porém, não era um dia calmo. A noite era de muita chuva, vento e neblina. O navio teve sua rota alterada, passando perto da ilha de Búzios e da Vitória, coisa que não faria em sua rota original. E por ali o navio parou, seguindo viagem às 4h10, quando o capitão José Lotina comandou seu navio para seguir um rumo sul. Não se sabe a razão exata, mas o navio acabou com um curso direto para a ponta da Pirambura. O Príncipe das Astúrias passa direto sobre a ponta, rasgando a quilha do navio. O Príncipe das Astúrias afundou em 5 minutos. 143 pessoas sobreviveram e 445 perderam a vida. MV Derbyshire. O MV Derbyshire era um navio cargueiro inglês de propriedade da empresa Bib Line, construído em 1976. Ele tinha 294 metros de comprimento e deslocava 91 mil toneladas. Em 11 de julho de 1980, o navio deixou o porto de Sept Îles, no Canadá, carregando 157 mil toneladas de minério de ferro com destino a Kawasaki, no Japão. Devido ao seu tamanho, o navio não podia atravessar nem o Canal do Panamá para cruzar o Pacífico, nem o Canal de Suez para sair no Mar Arábico e no Oceano Índico. Portanto, a única forma do navio fazer a rota seria dar a volta pela América do Sul pelo Cabo Horn ou dando a volta na África pelo Cabo da Boa Esperança. E essa foi a rota que o navio seguiu. Em 9 de setembro de 1980, o navio se aproximava do Japão, porém ao chegar nessas águas, o navio teria de enfrentar o tufão Orchid, que castigava a região do Mar do Sul da China naqueles dias.
a tripulação do navio enviou uma mensagem reportando a sua posição e as condições que enfrentava, e nada mais veio do Derbyshire. Durante as buscas, as únicas pistas foram uma mancha de óleo em uma área próxima à última posição reportada e um bote salva-vidas com sinais que foi arrancado violentamente de seu berço. Só foi descoberta a localização dos seus destroços no ano de 1994, que detectaram destroços num raio espalhado de mais ou menos 2 km e a uma profundidade de 4 km. 44 pessoas perderam a vida. Camada 4. Wilhelm Gustloff. O Wilhelm Gustloff era um navio alemão construído em 1936. Inicialmente, o navio deveria ter sido um navio de cruzeiro, porém a maior parte da sua vida útil foi como um navio de transporte de tropas. O nome desse navio inicialmente seria Adolf Hitler, porém foi decidido a troca de nome para homenagear Wilhelm Gustloff, o líder do Partido Nacional Socialista Suíço, que foi assassinado em 1936. O navio operou normalmente como cruzeiro entre 1938 e 1939, quando foi requisitado pela Kriegsmarine, a marinha de guerra alemã, para servir como um navio de transporte de tropas logo no primeiro dia da Segunda Guerra Mundial, 1º de setembro de 1939, servindo até o dia 30 de janeiro de 1945, que aliás, o dia que eu estou gravando é 30 de janeiro de 2023, que eu estou gravando esse áudio, curiosidade não? Quando foi atacada pelo submarino soviético S-13. Estima-se que o número de vítimas fatais chega a 9.400, sendo assim o maior naufrágio em número de vítimas da história. Apenas como um comentário rapidinho, junto com o Titanic e o Edmund Fitzgerald, esse navio está na minha lista dos mais bonitos da história em questão de naufrágio. O navio tinha um desenho lindo demais. Morro Castle. O Morro Castle era um navio americano que fazia a rota entre Nova York e Havana. O navio foi construído em 1930 e teve sua vida útil muito curta, pois em 1934 o navio foi totalmente destruído por um incêndio quando fazia a viagem de retorno de Havana para Nova York. Curiosamente, o capitão do navio faleceu devido a um possível ataque cardíaco, e sob o comando do primeiro oficial, o navio seguia para o seu destino final. Tudo corria bem até as 2h30 da manhã do dia 8 de setembro de 1934, quando foi sentido o cheiro de queimado, que foi identificado como vindo da sala de leitura do navio. Apesar dos esforços de combater o fogo, nada funcionava, e as chamas tomavam conta do navio. No final, após uma tentativa de ser rebocado falhar, o navio acabou encalhado em uma praia, e posteriormente foi levado a um estaleiro e lá foi desmontado. 134 pessoas perderam a vida nessa tragédia. Queen Elizabeth. O RMS Queen Elizabeth foi um navio transatlântico da empresa Cunard Line, que começou a ser construído em 1936. Porém, só fez sua viagem comercial inaugural em 1946, devido à Segunda Guerra Mundial. Durante a guerra, o navio serviu como um navio de transporte de tropas. Assim que a guerra terminou, entrou na rota transatlântica e assim seguiu até ser aposentado em 1968, quando foi vendido com a intenção de se tornar um hotel flutuante na Flórida. Porém, o empreendimento não deu certo e ele foi vendido novamente em 1970 para se tornar uma universidade flutuante. O navio foi destruído em 1972 em um incêndio, e devido ao combate do fogo, o navio acabou sendo inundado e afundou parcialmente na Baía de Hong Kong. Por ter se tornado um risco à navegação na área, em dezembro de 1974 o Queen Elizabeth foi desmontado. Batomushi 4. O caso do Batomushi 4 é um caso notório na história do Rio de Janeiro. O Batomushi era um barco turístico que fazia passeios pela costa carioca. No dia 31 de dezembro de 1988, estava planejado um passeio especial para os clientes que planejavam assistir ao show de fogos de Copacabana nas águas ao largo da praia. A embarcação foi construída em 1970, porém foi sendo modificada conforme foi passando o tempo. A mudança mais significativa foi a construção de um segundo piso no barco. No dia fatídico, havia uma superlotação. Houve também suspeitas de corrupção das autoridades
que teriam liberado o barco após uma averiguação feita pouco antes da tragédia. Quando faltavam poucos minutos para a queima de fogos e a virada para 1989, o barco efetuava a saída da Baía de Guanabara para acompanhar o show, quando, por uma junção de fatores como as condições do mar, do próprio barco e até mesmo dos passageiros que se amontoavam de um lado só da embarcação para ver os fogos, fizeram o barco virar. 55 pessoas morreram. Mont Blanc, Imo. Esse caso se trata da maior explosão da era pré-atômica. O SS Mont Blanc seguia de Nova York com destino à França. O ano era 1917 e na Europa se decorria a Primeira Guerra Mundial. O navio seguiu para a cidade de Halifax, onde se juntaria a um comboio para atravessar o Atlântico. No porto se encontrava o SS Imo, que fazia o caminho contrário, vindo da Holanda com destino a Nova York, parando em Halifax para se abastecer de carvão. No dia 6 de dezembro de 1917, devido a uma série de acontecimentos e erros de navegação, os navios se chocaram no canal de entrada da bacia de Bedford. Após o choque, iniciou-se um incêndio no Mont Blanc, que carregava vários tipos de substâncias inflamáveis e explosivas. Alguns navios tentaram socorrer, porém nada poderia ser feito. Ao mesmo tempo, a população local se aglomerava para acompanhar a situação, quando de repente o Mont Blanc explodiu violentamente. Mais de 1.700 pessoas morreram, 9.000 ficaram feridas e tudo foi destruído em um raio de 4 km. O Mont Blanc foi despedaçado com a explosão, enquanto o Imo foi arrastado pelo tsunami que foi causado e acabou encalhando em Dartmouth. Porém, ele foi resgatado e continuou a ser usado até 1921, quando encalhou nas Ilhas Falkland, ou Malvinas, como queira. Foi tentado o resgate, porém foi decidido que não valeria a pena, e o navio foi abandonado e continua parcialmente submerso nas Falklands. Camada 5. SS Eastland. O SS Eastland era um navio de passageiros que operava nos Grandes Lagos, nos Estados Unidos. No dia 24 de julho de 1915, o navio faria uma viagem entre Chicago e Michigan City, para um evento especial de uma empresa. Durante o embarque, o navio começou a se inclinar. Ao perceber, a tripulação tentou corrigir a inclinação adicionando lastro ao navio, porém não deu certo. E às 7h28 da manhã o navio virou em sua doca de embarque. Apesar da doca ser rasa e o navio ter ficado com mais da metade do casco na superfície, o número de mortos foi extremamente alto, com 848 pessoas perdendo a vida. SS Atlantic. O SS Atlantic era um navio que pertencia à empresa White Star Line, a mesma do Titanic. O Atlantic fazia a travessia entre Liverpool e Nova York, quando por um erro de parte de sua tripulação foi assumida a situação de que o navio não teria carvão o suficiente para chegar a Nova York, e que seria necessária uma parada na cidade de Halifax para reabastecer os porões com carvão o suficiente para chegar ao destino. A aproximação do porto de Halifax é um tanto complexa devido a muitas lajes e pedregulhos no caminho. Bastava um erro e o navio poderia ser perdido facilmente. Era noite, e o capitão se recolheu aos seus aposentos, deixando uma ordem de ser acordado às 3 horas da manhã ou quando as luzes de um farol da região fossem avistadas. O navio havia se deslocado da sua rota devido às condições meteorológicas, o que foi fatal, pois a tripulação procurava um farol que seria o sinal para a parada do navio. O primeiro oficial, ao não ver a luz do farol, ordenou para não acordarem o capitão até serem avistadas as luzes. Porém, foi uma decisão fatal. O navio avançou sobre rochas e recifes e acabou encalhando por um tempo. Alguns minutos depois, o navio virou. Era 1º de abril de 1873. 535 pessoas perderam a vida. Sultana. O Sultana era um barco que operava na região do rio Mississippi, nos Estados Unidos. Em abril de 1865, a Guerra Civil Americana se encaminhava para o fim. Durante essa guerra, o Sultana foi frequentemente utilizado para transporte de tropas. Porém, no dia 24 de abril de 1865, a ordem era transportar prisioneiros de guerra libertados dos campos de prisão e levá-los para o norte.
O barco foi projetado para transportar 376 passageiros. Porém, nessa viagem, devido a uma série de fatores, incluindo até corrupção, o barco saiu com mais de 2.100 pessoas a bordo. O barco, alguns dias antes, apresentou um problema em uma das caldeiras, uma rachadura, o que faria o barco navegar com velocidade reduzida, devido à necessidade de operar essa caldeira com menos pressão do que as outras. Tudo seguia normalmente até o dia 27 de abril, quando essa caldeira com a rachadura subitamente explodiu às 2 da manhã. Como se tratava de uma embarcação de madeira, não demorou para o fogo se alastrar. Muitos se jogaram nas águas. Muitos não conseguiram sair do navio. Mais de 1.200 pessoas perderam a vida. NT Vicunha. O Vicunha era um navio-tanque de bandeira chilena. No dia 14 de novembro de 2004, o navio atracou em um terminal de carga e descarga de combustíveis em Paranaguá, no estado do Paraná. Tudo ocorria normalmente até às 7h42 da noite do dia 15 de novembro, quando, sem aviso nenhum, o navio explodiu. A maior tragédia ambiental da história do litoral paranaense acabava de ocorrer. Apesar da explosão ter ocorrido próximo à superestrutura do navio, 24 pessoas felizmente saíram com vida e 4 tripulantes morreram. As investigações indicaram que a explosão foi causada em uma parte inacessível do navio, provavelmente em algum componente do maquinário dos porões. O navio foi cortado no local e levado para outro lugar para ser totalmente desmontado. Sobral Santos 2. Para nós que moramos no sul, sudeste do Brasil, a navegação por rios não é algo tão comum nos dias de hoje. Porém, no norte é uma forma vital de transporte. Na região amazônica quase não existem estradas para transportar os mais básicos produtos. Portanto, para chegar em muitas áreas existem apenas 2 formas de transporte: via aérea ou via navegação pelos rios. O Sobral Santos 2 era um barco que realizava o transporte de pessoas e de cargas pelos rios da região amazônica. O barco faria uma viagem entre Santarém e Manaus. A embarcação não estava em boas condições mesmo antes de sair de Santarém, com problemas como água invadindo os banheiros e o maior dos problemas reportados, a superlotação. A viagem se seguia até chegar na cidade de Óbidos, quando fez sua primeira escala, quando na madrugada do dia 19 de setembro de 1981, o barco vira no cais de Óbidos. Haviam 530 pessoas no barco, 158 saíram com vida. Há histórias de que até hoje existem vítimas no fundo das águas na região. Camada 6. Toya Maru. O Toya Maru era uma balsa que fazia o transporte entre as cidades de Aomori e Hakodate. No dia 26 de setembro de 1954, apesar de um tufão estar castigando as ilhas japonesas, o capitão resolveu ir em frente e realizar a travessia. A embarcação estava com sua capacidade máxima, assim partindo às 18h39. Às 19h01, o capitão decidiu ancorar ao largo do porto, devido às condições estarem se deteriorando. Às 22h26, uma chamada de SOS foi realizada, informando que havia acontecido um encalhe e que as ondas estavam altas demais, castigando o navio. Às 22h43, o Toya Maru virou, matando 1.159 pessoas. MTS Oceanos. Você pode nunca ter ouvido falar da história desse navio, mas com certeza, se você já viu algum dia algum programa de vídeos espetaculares que passavam principalmente na Band e no SBT antigamente, provavelmente você já viu o vídeo dos momentos finais desse navio. O MTS Oceanos era um navio de cruzeiro operado por uma empresa da Grécia, que adquiriu a embarcação em 1976, e com ele operava em todo o globo. No dia 3 de agosto de 1991, o navio zarpou de East London, África do Sul, com destino à cidade de Durban. A partida foi sob mau tempo, o que cancelou uma festa a bordo que era tradição ao iniciar cada viagem. Pouco após sair ao mar, o navio começou a apresentar sinais de inundação nas partes inferiores devido a uma falha de manutenção, que foi se agravando
quando às 21h30 se ouviu uma explosão e uma queda de energia se seguiu. A explosão vinha da casa de máquinas. Pouco após a explosão, começou a se notar que o navio estava começando a adernar. O capitão agiu covardemente com parte da tripulação, simplesmente tentando embarcar em botes salva-vidas e sem fazer nada, simplesmente abandonar o navio. Atitude que foi impedida pelo pessoal do entretenimento. Não havia espaço para todos nos botes, mas por sorte o navio se encontrava próximo à costa sul-africana e foi possível uma operação de resgate via helicóptero. Ninguém perdeu a vida, porém o navio não teve salvação. O capitão acabou condenado na justiça, enquanto a equipe de entretenimento, com destaque para o cantor e guitarrista Moss Hills, foram verdadeiros heróis nesse naufrágio. Ledjula. O Ledjula era um navio ferry que operava no Senegal. O Ledjula era um navio muito importante para a população senegalesa devido a uma particularidade curiosa. Existe um país inteiro dentro do Senegal, a Gâmbia. Essa particularidade afeta principalmente a população da região de Casamance, que fica bem ao sul do país e também ao sul da Gâmbia. A economia da região depende muito dos navios ferry, já que é inviável uma viagem por terra ao redor da Gâmbia, e atravessando a Gâmbia a situação piora devido à obrigatoriedade de passar por alfândegas, rios e também pela corrupção forte da região, o que acaba deixando para os navios o papel de ligação principalmente com a capital Dakar. O Ledjula operava na região desde 1990, quando foi entregue para o governo do Senegal, até o dia 26 de setembro de 2002. Nesse dia, o navio, que foi construído para comportar 536 passageiros e 35 carros, estava com uma superlotação com mais de 1.800 pessoas a bordo. O navio deixou a cidade de Ziguinchor com destino a Dakar, fazendo uma parada na ilha de Carabane, onde mais 200 pessoas embarcaram. Ao sair para o mar aberto, o navio começou a encontrar mau tempo quando navegava ao largo da costa da Gâmbia, quando aproximadamente às 23 horas o navio superlotado virou. Apenas 64 pessoas sobreviveram à tragédia. Estima-se que mais de 1.900 pessoas tenham falecido. Achille Lauro. Esse lindo navio começou sua vida operacional como MS Willem Hayes, nome que ostentou até 1965, quando foi vendido a uma empresa marítima italiana e foi rebatizado como Achille Lauro. A partir daí, a história do navio foi agitada, começando pelo período de doca seca que passou para manutenções e modernizações de componentes quando foi comprado em 1965, quando sofreu uma explosão e um incêndio. Porém, tudo foi recuperado e o navio foi colocado ao mar para seguir sua vida útil. Em 1985, o navio foi palco do sequestro, quando membros da Frente pela Libertação da Palestina tomaram o controle da embarcação, exigindo a libertação de 50 palestinos que se encontravam presos em Israel. O sequestro deixou uma vítima, um turista judeu-americano que foi executado e jogado do navio. Mas vamos ao que interessa. Em novembro de 1994, o navio partiu do porto de Gênova, na Itália, com destino às Ilhas Seychelles. O tempo após atravessarem o canal de Suez e terem passado pelo chifre da África, alguns passageiros começaram a notar fumaça que emanava das partes de baixo do navio. A tripulação lutou com tudo que tinha e não conseguiu acabar com as chamas, que começaram a se alastrar pelo navio. Apenas uma pessoa que estava a bordo não abandonou o navio. A pessoa tentou voltar à sua cabine para pegar medicamentos vitais e acabou não voltando. Mesmo com um incêndio feroz como foi, apenas 4 pessoas perderam a vida, número pequeno perto do que poderia ter sido. O navio queimou por mais de 40 horas. Quando houve uma explosão, o navio virou e foi ao fundo no Mar da Arábia. Esse foi o fim de La Nave Blue. Um fato curioso é que uma pessoa muito importante na evacuação e resgate de muitas pessoas foi o guitarrista do navio, Moss Hills. Sim, o mesmo que foi vital no caso do Oceanos também foi muito importante no Achille Lauro. Que coisa, não?
Concar. Esse é um caso bem menos conhecido aqui da costa brasileira, porém eu coloquei aqui nesse iceberg pelo que aconteceu com a população local de onde o navio encalhou. O Concar era um navio cargueiro espanhol que navegava principalmente na rota entre Málaga, na Espanha, e Assunção, no Paraguai. Sim, o Paraguai não tem mar, mas recebe muitos navios via Rio Paraguai. Na madrugada de 29 de outubro de 1959, o navio, ao navegar ao largo da ilha de São Sebastião, acabou perdendo o rumo e se colidiu contra as pedras perto da ponta da Pirassununga, onde ficou encalhado. Dias após o encalhe foi feito um levantamento se seria possível o resgate do navio, e seria, porém o custo seria elevado. E ali o navio ficou até o dia 19 de novembro, quando um grande temporal castigou a região. O navio quebrou-se em 3 e desses 3 pedaços, 2 afundaram imediatamente, ficando apenas a parte da proa sobre as pedras por mais alguns anos até desaparecer. O que me fez colocar esse navio aqui é a história do que se aconteceu com a carga. Após se espalhar a notícia que o navio havia encalhado, muitas pessoas se dirigiram até o local e ocorreu o saque da carga, que trouxe muita fartura para o povo. Mas o curioso é que muita gente da região não conhecia, por exemplo, azeite de oliva e massa de tomate. Existem relatos de pessoas abastecendo lamparinas com azeite de oliva, pintando casas com massa de tomate e crianças usando azeitonas nos seus estilingues. No mínimo curioso. Camada 7. MV Donha Paz. As Filipinas são um país formado por milhares de ilhas, o que leva a uma cultura marítima riquíssima, sendo muito forte na formação de profissionais da marinha mercante. A navegação é vital no país. O Natal de 1987 se aproximava, e na cidade de Tacloban, o Donha Paz se preparava para partir em direção a Manila, capital do país. O navio tinha a capacidade de acomodar cerca de 1.500 passageiros, porém naquele dia esse número não era nada mais do que um número. Sem se preocupar com a capacidade do navio, foram entrando mais e mais pessoas na embarcação, muitas sem nem mesmo registro de embarque. O navio estava hiperlotado, com pessoas deitadas dormindo por todos os cantos, corredores, todo lugar que fosse possível se acomodar e descansar. Em uma estimativa feita em 1999 por uma investigação feita a mando do presidente das Filipinas, havia no navio mais de 4.300 pessoas, 3 vezes a mais do que o navio foi projetado para suportar. Superlotação era algo comum na época nas Filipinas. O Donha Paz seguia sua viagem, as pessoas se acomodavam para dormir, quando no meio da noite o navio MT Vector colidiu com o Donha Paz. O Vector era um navio tanque que naquela viagem carregava mais de 1 milhão de litros de gasolina e outros subprodutos do petróleo. Após a colisão se iniciou um vazamento desse produto nas águas em volta dos navios. Poucos segundos depois, um verdadeiro inferno se iniciou naquelas águas. Quem estava na parte externa do Donha Paz e conseguiu pular na água, além de correr o risco de ser atacado por tubarões que eram comuns na área, tinham que lidar com as águas que também ficaram em chamas, com muitas pessoas morrendo queimadas na superfície, ou se afogando, ou até mesmo literalmente morrendo cozidas por estarem sob essas águas em chamas. Do Donha Paz, 25 pessoas sobreviveram, e do Vector apenas 2, deixando uma estimativa de 4.200 vítimas. Essa foi a tragédia marítima com o maior número de vítimas em tempos de paz da história. General Slocum. O General Slocum era um barco que operava nos rios na região de Nova York. No dia 15 de junho de 1904, o barco foi fretado por uma igreja luterana para levarem os membros da congregação para um passeio até Long Island, onde haveria um piquenique de comemoração da igreja. Haviam cerca de 1.400 passageiros no barco. Tudo ocorria como planejado quando um incêndio se iniciou na sala de lâmpadas. Devido à existência de muitos materiais inflamáveis na sala, como palha, estopas com óleo de lâmpadas e gasolina, o fogo foi incontrolável. Quando foi tentado o combate, as mangueiras literalmente se desfaziam na mão de quem tentava o combate, de tão mal mantido que o barco era. Outra falta de manutenção se mostrou extremamente letal. Os coletes salva-vidas de cortiça se esfarelaram internamente, causando o efeito inverso. Ao invés de pessoas boiarem, quem pulava na água afundava feito uma pedra. Cerca de 1.000 pessoas faleceram,
a maioria mulheres e crianças. Frota América. Frota América foi um cargueiro graneleiro construído no Brasil, tendo como porto de registro Belém. O navio serviu com louvor sua função na Companhia de Navegação Frota Oceânica e Amazônica, até ser vendido para uma empresa nigeriana. Porém, nunca mais foi colocado em operação novamente, ficando ancorado na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, em 2011. Foi a leilão em 2013 devido ao abandono e seria rebocado até a famosa cidade de Alang, na Índia, para ser desmontado. Porém, durante o reboque, o cabo se rompeu durante uma tempestade e o Frota América acabou encalhado na costa da Namíbia, onde se encontra até hoje. Coloquei ele na lista pela cena fantástica que ele proporciona para quem vai até o local. Júnior Maru. O Júnior Maru foi um navio cargueiro construído na Escócia, que após passar por vários donos durante os anos acabou operando no Japão com o nome de Júnior Maru. Seguiu como um cargueiro normal até setembro de 1944, quando foi convertido para um navio prisão para prisioneiros de guerra e escravos. As condições nesses tipos de navios eram tão cruéis que eles acabaram sendo chamados de Hell Ships, ou navios do inferno. Quase nenhuma condição sanitária, pouquíssima água para beber. Muitas pessoas morriam ou desenvolviam problemas mentais quando acabavam ficando em um navio desses. O navio embarcou cerca de 4.200 trabalhadores forçados javaneses e 1.450 prisioneiros de guerra no porto de Tanjung Priok, em Java, para transportá-los para Pekanbaru, com a intenção de usá-los como mão de obra na construção de uma ferrovia. Porém, no dia 18 de setembro, o Júnior Maru acabou sofrendo um ataque de submarino. 4 torpedos foram disparados em direção ao navio, com 2 acertando o alvo. Em 15 minutos o navio ia ao fundo do mar. Dos quase 5.700 prisioneiros nos porões, cerca de 96 sobreviveram. Mais de 5.600 pessoas perderam a vida nesse naufrágio. SS California. O SS California era um navio cargueiro de propriedade da empresa Leyland Line, construído em 1901 e que teve um episódio polêmico em sua carreira de 13 anos. No dia 15 de abril de 1912, o California se encontrava a cerca de 12 milhas de distância do RMS Titanic durante o seu naufrágio. Porém, não ajudou nem fez nada em socorro ao navio. A história é meio longa e complexa. Porém, no meio dessa história existe o fato de que os operadores de código Morse não eram obrigados a ficarem em plantão 24 horas na escuta, e o acidente do Titanic ocorreu após o operador do California ter ido dormir. Sem contar que os operadores do Titanic literalmente mandaram um cala-a-boca para o operador do California, após uma interrupção na transmissão de mensagens de passageiros entre os operadores do Titanic e a base de Cape Race. Foguetes também foram disparados do Titanic em busca de socorro. Porém, para ser entendido como um pedido de ajuda, os foguetes têm de ser na cor vermelha. Isso que os Titanic estavam soltando eram brancos, o que foi interpretado pela tripulação do California como uma festa a bordo do navio. Após ser revelado esse fato, a tripulação do California foi execrada pelo povo e pela imprensa na época. Porém, na minha opinião pessoal, eles não tiveram culpa alguma. O navio encontrou seu destino final em 1915, quando fazia uma viagem entre Salônica e Marsella, no Mediterrâneo, quando foi torpedeado e afundado a 60 milhas da Grécia, coincidentemente afundando a apenas 320 km do Britannic, irmão mais novo do Titanic. Camada 8. Huaxing. Esse é um caso bizarro ocorrido em território brasileiro. O Huaxing era um barco pesqueiro chinês que praticava suas atividades em alto mar em busca de atum. Em 22 de novembro de 1989, saiu de Montevidéu se dirigindo para alto mar e conseguindo pescar cerca de 20 toneladas de atum. Porém, segundo relatos de membros da tripulação, os trabalhadores eram mantidos em um regime de semi-escravidão, com pouca comida e pouco descanso, cerca de 2 horas por dia. Foi quando 3 uruguaios que faziam parte da tripulação se negaram a trabalhar nessas condições e pediram retorno a Montevidéu, que o comandante do navio negou e começou a negar-se também a dar comida aos tripulantes, o que acabou gerando uma discussão que acabou evoluindo em um desses marinheiros dando um tapa na cara do capitão, que buscou um revólver calibre 22 e imediatamente entrou em luta com os 3 uruguaios, ao qual ele tinha ordenado que fossem abandonados em uma balsa por ali mesmo. No meio da confusão, um tiro foi disparado e o cozinheiro acabou sendo morto. Um segundo tiro acabou baleando um tripulante chinês
e um terceiro acertou o capitão na barriga. O navio acabou por ser encalhado na praia dos portugueses, na Ilha da Trindade. Os tripulantes desembarcaram na ilha e posteriormente se entregando à Marinha do Brasil. Os 3 uruguaios envolvidos no motim foram indiciados por homicídio e lesão corporal, enquanto os outros tripulantes prestaram depoimento e voltaram para seus países. O barco ficou encalhado na praia enquanto o mar e a natureza foram corroendo a estrutura com o tempo. SS Arctic. Essa é uma página vergonhosa na história da navegação. O SS Arctic era um navio que pertencia a Collins Line, entrando em serviço em 1850. Teve uma vida útil muito curta, de apenas 4 anos, quando em 27 de setembro de 1854 o Arctic colidiu com uma outra embarcação, o Vesta. O Vesta era um navio bem menor, porém tinha algo que foi de fundamental importância e que faltou no Arctic. Ele foi construído com compartimentos estanques, que em caso de inundação eram fechados e impediam a água de se espalhar pelo navio, levando ao naufrágio. Por essa razão, o SS Vesta conseguiu com alguma dificuldade voltar a um porto. O que fez esse naufrágio entrar na lista foi a verdadeira desgraça que aconteceu ao Arctic. Um verdadeiro pandemônio estourou no navio, e uma das principais regras foi ignorada: mulheres e crianças primeiro. O que se passou no navio foi a mais pura demonstração de covardia e pilantragem, que sem nenhum exagero só de imaginar a cena me causa uma repulsa gigantesca. Um puro e verdadeiro motim. Apesar do capitão estar dando ordens corretas de ações, os membros da tripulação começaram a ignorá-lo, e ao invés de agir como mandaria o protocolo, começaram a se preocupar só e unicamente consigo mesmos, chegando ao ponto absurdo de um monte de marmanjo tentar invadir um bote que já estava sendo ocupado com mulheres e crianças, iniciando uma luta com os homens que tentavam impedi-los armados com machados. O resultado foi o bote com mulheres e crianças se soltando parcialmente e jogando todos dentro para a morte. A história continua, é muito mais grosseira do que eu coloquei aqui nesse roteiro. Prometo fazer um vídeo especial sobre esse naufrágio. Lucky Dragon 5. O Daigo Fukuryo Maru, o Lucky Dragon 5, é o caso mais literal de estar na hora errada, no lugar errado. O Lucky Dragon era um barco pesqueiro que navegava pelo Pacífico atrás de atum. No dia 1º de março de 1954, o barco pescava normalmente a uma distância de 94 milhas do atol de Bikini e a mais ou menos 100 das Ilhas Marshall, a mais ou menos 14 milhas afastado de uma zona de restrição de navegação. A causa dessa restrição era um teste nuclear no atol, portanto o barco se localizava numa região segura. O que não se imaginava é que, devido a um erro no projeto da bomba, a explosão, que deveria ser de algo como 6 megatons, acabou sendo de 15 megatons. Esse foi o notório teste da Castle Bravo. Devido a esse acontecimento, a distância do Lucky Dragon, que era tranquilamente segura em segundos, tornou-se altamente perigosa. Para se ter uma noção, essa explosão foi em escala 1000 vezes mais poderosa que a bomba de Hiroshima. Após presenciarem um flash à distância, ao amanhecer, os tripulantes que se encontravam bem abaixo da nuvem causada pela explosão começaram a presenciar algo curioso, uma espécie de neve caindo sobre o barco. Um tripulante inclusive colocou um pouco do que caía na boca para provar o sabor. Mal sabiam eles que o que caía sobre suas cabeças era basicamente uma mistura de areia e coral vaporizados pela explosão. Tudo era altamente radioativo. Ao tomarem a rota de volta para casa, o barco cruzou com a marinha norte-americana, que chegou a ameaçar a tripulação de prisão por ter testemunhado o teste. Porém, muito rapidamente perceberam o que estava acontecendo. Todos os tripulantes haviam sido contaminados pela radiação. Imediatamente iniciou-se o tratamento dos tripulantes. Alguns morreram meses após. Outra parte seguiu a vida carregando as sequelas causadas pela radiação. O barco ficou armazenado até se diminuírem os níveis de radiação, e em 1976 foi colocado em um museu em Tóquio, onde se encontra até hoje. MV Goya. O Goya era um navio cargueiro norueguês construído em 1940. Logo após a construção terminar e o navio estar pronto para navegar, a Noruega foi invadida pelas tropas alemãs na Segunda Guerra, e o navio foi incorporado à Kriegsmarine,
servindo como navio de apoio aos U-boats alemães e em 1943 sendo transformado em um navio depósito para prestar apoio a outras embarcações. Em 16 de abril de 1945, o navio partiu da cidade de Gotenhafen com destino a Kiel, em um comboio que incluía 2 navios caça-minos em sua escolta na realização da Operação Hannibal. Ao sair de Gotenhafen, o navio foi atacado por aviões bombardeiros soviéticos, sofrendo poucos danos. Porém, após sair da península do Hel, o comboio foi interceptado por submarinos soviéticos. O Goya tinha a capacidade de fugir dos submarinos, porém navegava em velocidade menor devido às dificuldades no comboio. Aproveitando a oportunidade, o submarino disparou 4 torpedos, com 2 deles atingindo o Goya, que explodiu e afundou em apenas 4 minutos. Como a Operação Hannibal se tratava de uma evacuação, apesar de ser um navio cargueiro, o Goya transportava cerca de 7.200 pessoas. Não se sabe o número exato de pessoas a bordo. Com apenas 182 pessoas sobrevivendo, estima-se que 7.000 pessoas perderam a vida, o que faz dele o segundo maior naufrágio da história em número de vítimas, apenas atrás do Wilhelm Gustloff. Uma curiosidade é que existe um vídeo no YouTube de um mergulho no naufrágio. O que mais se vê são ossos de falecidos no naufrágio. É bizarro. Se você tem problema com submecanofobia, talassofobia, alguma coisa assim, não veja isso daí porque é agoniante. SS Cap Arcona. O Cap Arcona era um luxuoso navio transatlântico que na época pré-Segunda Guerra era utilizado na rota entre Hamburgo e vários portos da América do Sul. Em 1940, o navio foi requisitado pela Kriegsmarine para servir como navio alojamento no porto de Gotenhafen. Uma grande curiosidade e que nem todo mundo sabe é que durante a Segunda Guerra, o departamento de propaganda nazista, encabeçado por Joseph Goebbels, encomendou um filme sobre, quem diria, o naufrágio do Titanic. Logicamente não era um filme biográfico, nem se baseava em fatos, até porque o navio seria encontrado no fundo do Atlântico apenas em 1985 para ser mais profundamente estudado. O filme era uma gigante propaganda anticapitalista, mostrava como os britânicos jogaram fora tantas vidas apenas atrás de lucro, e como os alemães eram superiores moralmente. E o navio escolhido para sediar as gravações foi justamente o SS Cap Arcona. Que coisa, não? Em 1945, o navio foi requisitado para colaborar na já citada Operação Hannibal. Porém, após sua terceira viagem, o navio apresentou problemas e foi descomissionado da Kriegsmarine, voltando aos seus antigos donos, a Hamburg Süd. Porém, o navio acabou se tornando um navio prisão, com o agravante de não estar marcado no casco nada alusivo a que existiam prisioneiros a bordo. No dia 3 de maio de 1945, 3 dias após o suicídio de Hitler, o navio foi atacado por aviões da RAF. O navio queimou e virou. Estima-se que mais de 5.000 pessoas morreram nesse naufrágio. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tô fazendo esse roteiro já faz uns 2 meses, porque começa, para, tem que fazer as coisas, né? Mas foi muito gratificante e tem muita história ali que eu não conhecia a fundo, que eu tive a oportunidade de conhecer. E tô compartilhando com vocês isso daí. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo, fortalece, se inscreve no canal. Por hoje é isso. Valeu!